Eu tô aqui matutando, gente. Eu tô aqui matutando, mas eu não entendi essa observação do ator Lázaro Ramos. Esquisitíssima, gente. Vocês leram? Não estão sabendo? Não tiveram tempo de ver o Lázaro Ramos comentando o episódio do Alpei da Empáfia? Não viram? Eu vou ler para vocês. É estranho, muito estranho, gente. Ou não? Ó, deixa eu ler aqui para vocês. Ó, olha só. Em 24 horas, retrocedemos alguns anos, iniciou Lázaro no texto. Ele lamentou as perdas na luta pelo direito das mulheres, na luta antirracista, no campo político, direitos humanos. Que perdas? Quais foram as perdas que aconteceram em 24 horas? Hã? Aí depois ele fala que tem apoio irrestrito às mulheres. Mas eu ainda não entendi quais foram as perdas. Também não entendi, em 24 horas retrocedemos. Não, pera lá. Primeiro que não é em 24 horas. Este falso intelectual, esse falsário chamado Silvio Alpei da Empáfia, que tem uma tese falsa sobre racismo estrutural, que foi idolatrado pelo identitarismo fajuto e neoliberal que está dentro da esquerda, esse cara não está 24 horas atuando. E não faz 24 horas que as pessoas denunciam. Ele está aí já há bastante tempo. Então não é 24 horas. Agora, se o Lázaro Ramos ficou sabendo só há 24 horas, esse é outro problema. Ele deveria se informar. Agora tem um detalhe. Por que perdas? Não, eu considero um ganho. Um homem ministro numa situação de poder foi denunciado e finalmente foi mandado embora. Então nós avançamos, porque em geral as pessoas no poder fazem o que querem. Inclusive fazem com outras pessoas no poder, dependendo do jogo de forças. E ele tinha o jogo de forças para encostar a mulher na parede. Ele tentou. E teve gente que titubeou, viu? Achou que ela podia estar mentindo. A primeira coisa. Tá? Né? Então eu não entendi onde é que houve perda. Peraí. Será que o Lázaro Ramos está querendo dizer que houve uma perda porque o ministro Silvio estava fazendo alguma coisa pelos direitos humanos? Não, ele não estava fazendo nada. Ele estava só engambelando. Ele não protegeu indígenas, ele não protegeu negro, ele não atuou no movimento escravo, no movimento de trabalho escravo que estava aí. Ele não foi nas prisões, ele não fez nada. Nem em relação aos presos políticos. Ele não fez nada, ele não trabalhou durante um ano. Por quê? Porque ele não tinha tempo, ele ficava passando a mão em mulheres e dando palestras sobre ele mesmo. E como o próprio Lula falou, usando do ministério para se engrandecer. Então eu não entendi ainda qual é a do Lázaro Ramos, a não ser que o Lázaro Ramos esteja aí condoído porque foi um negro que assediou uma negra. E ele está se doendo. Se fosse um homem branco que assediou uma negra, ele não estaria falando de perdas. Ele estaria aí dizendo que foi um ganho. É isso? Será que é isso? Eu tô com medo até de achar que ele tá achando isso.
E tem um outro detalhe nessa história toda. Quem disse para o Lázaro Ramos que essa é uma situação inusitada? Hã? Se você for ver as estatísticas, você vai ver que o abuso de homens negros sobre mulheres negras e brancas é a coisa que mais tem. É a coisa que mais tem. Tem que acabar com essa palhaçada, gente. Esse identitarismo tá matando este país, porque ele é uma doutrina nefasta. Ele faz as pessoas ficarem confusas. Felizmente, desta vez, pegou um presidente que não tem nada a ver com o identitarismo. E acho que talvez agora a Janja comece a aprender também um pouco. Porque tem um viés identitário que atravessa o PT que não compreende, não consegue compreender que as coisas não passam individualmente pela identidade de gênero, identidade étnica. As coisas não têm este qualificativo de redução ao individual. Porque, sabe, esse governo estava sendo muito pressionado por esta pauta identitária, que ela não tem absolutamente nada de esquerda da maneira como ela é reclamada. Porque quando você, vejam só, tem a lei de cotas no parlamento, é a coisa mais correta do mundo. Tem que ter uma quantidade de mulheres, tem que ter uma quantidade de negros no parlamento, porque o parlamento é a representação da sociedade. Se a sociedade não consegue ter candidatos negros, não consegue ter candidatos mulheres espontaneamente pelos partidos, então tem a lei. Só que a lei não foi cumprida pelos partidos. E isso implicava numa multa. E todos os partidos que não cumpriram estavam fazendo uma PEC da anistia. Queriam ser anistiados, ou seja, queriam receber o dinheiro sem cumprir a lei. E o movimento negro procurou o Silvio de Almeida Empáfia. E ele se recusou a atuar, de medo das lideranças partidárias. Então, esse é o caminho correto pelo parlamento. Agora, essa sociedade estava totalmente enviesada por culpa do próprio PT, que deixou o identitarismo andar sem qualificá-lo. Então começou um negócio do tipo assim, o Lula ia escolher um ministro do Supremo, tinha que ser negro, tinha que ser mulher. Mas o Supremo não é representativo. O Supremo é o judiciário, o representativo é o Congresso. Aí ia escolher ministro, tinha que escolher um negro, tinha que escolher uma mulher, tinha que escolher qualquer outra coisa que representasse uma identidade. Aliás, o Bolsonaro entrou por essa via. E as pessoas não perceberam que era identitarismo também. Ah, precisa ter um evangélico dentro do judiciário. Mesma coisa. Mesmo identitarismo. Só que pelo viés da direita. Então o ministro tinha que ter cor, religião, um monte de coisa. Judiciário. E o parlamento justamente ali que tem as cotas e lá que é o representativo, lá que tem que ser o espelho popular, não. Aí faz uma PEC da anistia, não cumpre lei nenhuma de cotas e o vagabundo sem vergonha desse Silvio Almeida Empáfia, que eu sempre disse que era vagabundo sem vergonha, conivente e despreocupado porque ele estava ali passando a mão em coxa de mulher. Dá vontade de bater na boca desse cara e desses caras que ainda estão aí, que nem o Lázaro Ramos. Foi uma perda, 24 horas retrocedemos. Lázaro Ramos, acorda, cara. Foi um baita de um ganho. Um sujeito que está num cargo de mando, oprimir pessoas e receber a punição. Foi um ganho. O governo atuou pela primeira vez na história desse país. Alguém que é ministro fez uma cagada enorme e foi responsabilizado.
Que vejam só, gente, olha como a situação é delicada, né? Porque idolatraram este homem e ele começou a se aproveitar da idolatria e começou a se aproveitar da cor. Ele começou a se aproveitar da cor. Ele inclusive fez um discurso horroroso, dizendo que ele era um homem preto, só que ele ia governar, ele ia estar no ministério como qualquer outro homem branco. Ou seja, olha o ressentimento do cara. Olha o ressentimento do cara. Ah, gente, o Lázaro, olha, refaz essa conversa sua. Porque eu acho que você tá com a cabeça meio enviesada. E muita gente tá. Esse cara, já desde o início, ele percebeu que ele queria ser branco. E desde o início, ele percebeu que ele podia transformar a cor dele num trunfo para ele conseguir coisas que a competência dele não permitia. Se fosse um branco que tivesse falado que havia racismo estrutural, essa tese não pegava, porque ela é errada, ela é incoerente, ela é sem história, ela é uma bosta de tese. Mas a sociedade com culpa, né? A sociedade com culpa em relação à opressão, a sociedade com culpa do seu próprio racismo, admitiu uma mentira que é o racismo estrutural, porque estava na mão de um homem negro que a sociedade queria premiar. E premiou. Deram um ministério para ele, do mesmo jeito que se dá uma bicicleta para um cara que sofre racismo e vai no Luciano Huck. Só que deram uma bicicleta grande demais, deram uma moto pro cara. E o cara passou com essa moto a atropelar as pessoas. Foi atropelando todo mundo. E eu cantei a jogada. Tem vídeo meu dizendo que a primeira pessoa que ele ia atropelar era quem? Quem que eu disse que ele ia atropelar um ano atrás? Eu disse exatamente, Aniele Franco. Ele tem inveja dela porque ela é negra e é mulher e ela pode aparecer como mais minoria do que ele. E eles estão disputando carteirinha. Ela não. Mas ele estava. Ele estava disputando carteirinha de oprimido. E ele jogou na mídia aquela informação contra ela, né? Sim. Sim. Ele jogou na mídia contra ela o tempo todo. E queria... Quando ele viu que ele não podia submetê-la do ponto de vista intelectual e do ponto de vista moral dentro do ministério, ele fez aquilo que o tarado faz. Vou submetê-la sexualmente, vou meter a mão na perna dela. E vou falar umas besteirinhas para ela, para colocá-la no lugar dela. Ele fez exatamente isto. Isso não tem nada a ver com machismo não, gente. Isso tem a ver com jogo de poder, porque ele faria isso com um homem também. A mesma coisa. E talvez até fosse assédio sexual também. Porque o problema dele era: eu sou o bibelô, ninguém mais. Só que a Aniele Franco nunca posou assim: eu sou a minoria. Ela sempre procurou se pautar pelos objetivos do ministério. Ele não. Ele ficava o dia inteiro dando palestra sobre ele. E aí e a atitude dele no ministério sempre foi essa, gente. Qualquer pessoa que tinha um projeto que levava para ele, ao invés dele acolher o projeto, incentivar a pessoa, ele mandava embora. Apareceu o serviço que, né? A pessoa, ele percebia que a pessoa era mais competente que ele, e todo mundo era mais competente que ele mandava embora. Ou ele fazia o pior, fazia jogo para a pessoa sair. A pessoa saía. Pra você ter uma ideia,
essa denúncia, uma das denúncias contra o Silvio, a pessoa procurou ele, falou, por que você pôs a mão em mim assim, assim, assado? Ele falou, não, isso não aconteceu. Ele tentou convencer a vítima do que a coisa não tinha acontecido. Você vê o grau de doença dele. Agora vem o Lázaro Ramos dizer que retrocedemos. Qualquer cara que se puser nesse ministério é melhor que o Silvio. Até porque todos os funcionários do ministério que foram consultados disseram, ele é pior que a Damares. Então o Lázaro Ramos eu acho que está se deixando levar pelo identitarismo. Está começando a ficar, não, poxa vida, né? Poxa vida, retrocedemos, porque o cara estava fazendo alguma coisa, porque o cara é negro, mas eu tenho que ficar do lado das mulheres. Lázaro, acorda, meu. Acorda. Teríamos retrocedido se ele tivesse ficado. Se ele tivesse aprontado o que aprontou e tivesse ficado. Agora, uma coisa a gente deve falar. Nós não avançamos quanto queríamos. Por quê? Porque ele foi mandado embora, né? E ele deveria ter sido mandado embora por outra coisa. Ele deveria ter sido, aliás, ele não deveria ter sido convidado para ser ministro, porque ele é incompetente. Agora, esse país engoliu uma tese errada para premiar uma pessoa que esse país acha que é oprimida. É isso que aconteceu. O Brasil não tem racismo estrutural, gente. Parem com esta bobagem. A Constituição brasileira é antirracista, nós temos leis antirracistas, o racismo é combatido, o racismo é crime. Então as estruturas do país, elas estão reagindo há muito tempo contra o racismo. Então, como é que você pode, né? Como é que você pode falar que ele é estrutural se as próprias estruturas do país estão reagindo? Não tem sentido, é uma tese ilógica e uma tese que estava servindo ao seu Silvio Alpeide Empáfia para a inércia. A inércia. Vocês se lembram o que aconteceu quando apareceu o trabalho escravo no Rio Grande do Sul? O que ele fez? Sabe o que ele fez? Ele foi na imprensa para dizer, eu não estranho nada que isso esteja acontecendo no Sul. É uma coisa que eu não estranho nada que venha de lá. Quer dizer, aquele povo é racista, o Brasil tem racismo estrutural, então eu não estranho. Todo mundo estranhou, ele não. Porque ele se pautava pela inércia. O racismo é estrutural, então eu não faço nada. E quando a gente denunciou essa porcaria de tese, e quando outros professores provaram, inclusive professores negros que andam na luta antirracista muito antes dele nascer, provaram que a tese dele é errada, ele veio falar que tinha grupinhos que queriam depô-lo. Sem contar a mágoa e o ressentimento, quando ele começou a dizer que ele tinha tantos diplomas quanto o Haddad, só que ninguém falava nada do Haddad e falava dele. Falava dele porque ele não trabalha, ele é burro, assediador, sem vergonha. Por isso que falavam dele. E por isso o Lula, quando cruzava com ele, pulava ele e não queria mais cumprimentar, estava com nojo dele. Mas o Lula nunca quis nomear esse cara. Nunca quis. Ele sempre achou esse cara incompetente. Aliás, teve um outro aí, né, que queria ser ministro, tudo quanto é jeito, puxou o saco, foi atrás, tentou de quanta maneira, e o Lula jogou pra fora, que era o Eduardo Tonteira, lembra? Que foi atrás do MST, queria, né, botar a educação financeira lá dentro do PT, né, lembra? Que, né, falava que ia ajudar o MST através do mercado financeiro. Lembra dessa palhaçada toda? Um dia o Lula encontrou com ele no MST e fez um discurso, né? Esse cara é esperto, hein? Ou seja, ele não é inteligente, nem boa gente, ele é esperto. Cortou. E o Lula queria cortar esse Silvio Alpeide Empáfia. Se você olhar para as maneiras como o Lula tratava ele, você percebia. Só que o Lula teve que engolir. Porque se encantaram com o advogadinho.
que agora tem que voltar para casa para cantar na banda que ele formou, a banda Delito. Só agora dá para entender o nome. Lázaro Ramos, para com essa conversa que você tá. Você tá errado. Você tá pensando coisa merda. Você tá pensando coisa merda. Ele não fazia nada no ministério. Não havia nenhum ganho com ele. E o fato dele ser negro pesava até contra. Como pesou. Porque no final das contas ele sujou a água. Embora, da nossa perspectiva, ele nunca tenha vindo de água limpa, né? Até pelo discurso radicaloide. Ele passou um ano com um discurso marxoide, Marx de boteco, atacando o Bolsonaro de uma maneira assim que não tinha cabimento. Era golpe, era só bobagem. Se você ler, você vai ver. Radicalizou para conquistar parte do PT. E aí, meu amigo, funcionou a culpa, a maldita culpa. Ah, não temos nenhum intelectual negro, vamos botar um retinto. Aí a gente funda o retintismo. E aí, nossa, a cara do governo fica uma beleza. Deu no que deu. A cara do governo não ficou uma beleza e as coisas só saíram melhores porque porque o Lula, quando ficou sabendo há um ano atrás, começou a deixar o cara atuar. Não, deixa ele atuar que uma hora ele cai sozinho. E não deu outra. Porque o cara é tarado, doente, e uma hora ele foi pra cima de... Agora, tem muita gente, inclusive gente da elite, que sofreu assédio dele. Gente da elite política, inclusive. Mas que não quis falar. Porque não quis dar chance, tá? Pra ficar marcado. Por quê? Porque, gente, quem denuncia fica marcado. Vocês viram como a coisa começou a andar, né? Ele começou a falar que não, é mentira. Oh, caramba, mas quem tá falando são 50 funcionários mais uma ministra. E ele tá jogando ainda que é mentira, que ele vai se vingar, patati patatá. Ao mesmo tempo ele mandou um texto maluco pra ministra, a que ele assediou, dizendo: eu quero recomeçar com você. Gente, faz um favor pra mim. Lázaro, você tem amizade com esse cara, com esse Silvio? Você é ligado a eles? Tem alguma coisa? Interna ele, porra. Não tem mais internação no Brasil? Tiraram o hospital psiquiátrico? Então faz uma semi-internação, paga uma terapia pra ele. Agora que ele tá desempregado, paga uma terapia pra ele, porra. Esse cara precisa de uma terapia, porra. O cara tá doente. E é burro. Daqui a pouco a gente volta.